Olá pessoal, tudo bem? Essa então é uma das últimas, tá, transformadas que nós vamos ver, transformada de Hilbert, tá? Ela tem um aspecto um pouco mais teórico, vamos dizer assim, do que as demais, tá? Mas enfim, vamos lá, vamos direto para o assunto, tá? O que é a transformada de Hilbert? Bom, para início de conversa, né, a gente vai começar definindo a transformada de Hilbert, tá? Eu vou pegar uma função no tempo ou em t, né, especificamente, e vou transformá-la da seguinte forma, tá? Ela vai ter a transformada de Hilbert vai ser tipo 1 sobre π, tá? Integral de menos infinito a infinito, tá? Da função em si que tu quer transformar, vezes 1 sobre t menos x. E aqui fica claro, né, que a nova variável é x, né? Então a gente está levando para x, tá? Essa aqui é a definição, tá? Obviamente, como sempre, a nossa notação, tendo um núcleo, tá? Da transformada. Aqui no núcleo faltou multiplicar por 1 sobre π, mas tudo bem. Aqui a função, obviamente, que nós estamos transformando e o domínio em que ela compreende, né, o que essa transformação toda compreende. Tranquilo? Então tá, essa é a transformada de Hilbert, que obviamente, né, nos leva de t para x. Tá? Bom, vamos se perguntar algumas coisas a respeito da transformada de Hilbert. A primeira delas, tá, é que é o seguinte, essa integral aqui, ela pode, tá, ser reescrita porque é o seguinte, acontece uma singularidade, né, ou uma divisão por zero, como preferirem, né, no momento em que t é igual a x. Né? Quando a gente faz essa divisão por t menos x, a gente, não sei se é bem a palavra, mas eu poderia usar aqui, a gente fabrica, né, uma singularidade ali. É como se a gente criasse um problema, em outras palavras. Né? Mas, enfim, esse problema é criado aqui, mas depois ele pode ser útil, dependendo da situação, né? Se a gente conseguir contornar bem isso e existir a transformada de Hilbert, para certas situações pode ser que o resultado dela em si não seja um problema. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente criou essa singularidade, então a gente precisa ver se, né, se a gente vai conseguir calcular, né, essa singularidade, ou melhor, essa integral, né, justamente por causa do valor em que t é igual a x, né, ou da situação em que t é igual a x. Quando a gente estuda integral, né, é natural que quando a gente tem esse tipo de singularidade, a coisa mais comum a se fazer, né, é fazer tender aquele valor, não chegando nele, e ver o que acontece, tá? Porque às vezes a gente consegue, né, de fato, uma resposta ou uma expressão, né, para aquilo, tudo bem? Por exemplo, então, se eu poderia, em outras palavras, né, usar essa técnica, tá, e separar em duas integrais. Uma que vai de menos infinito até quase x, né, eu usei a notação x menos epsilon, e somar com uma integral que vai de x mais epsilon, ou seja, um pouco depois, até mais infinito. Tá? Todas as duas integrais, né, ou melhor, a soma das duas integrais representa, em outras palavras, né, ou tenderia a integral única, aquela que vai de menos infinito a infinito. Tá? Então a ideia aqui, em outras palavras, é dar uma separada e ver se é possível, tá, a gente separar essa integral. Tá? Bom, o que a gente vai fazer? Né? É como se a gente tivesse a seguinte situação. A gente tem um x, onde existe uma singularidade. A gente tem, obviamente, né, valores um pouco antes e um pouco depois, os quais eu chamei de x menos epsilon e x mais epsilon. E a gente tem uma faixa inteira, né, em que a gente está desconsiderando. Em outras palavras, estamos integrando fora dessa faixa. Ou seja, em todo o domínio, exceto nessa faixa. Tá? E aí a gente vai tender, ou vai fazer com que essa faixa, né, à medida do possível, seja cada vez menor. Em outras palavras, vai fazer com que esse epsilon tenda a zero, né, e aí, por fim, esse epsilon tendendo a zero, né, talvez nos dê alguma resposta, tá? Então aí entrarão, entre aspas, vários critérios para a gente saber se a gente poder encontrar a transformada de Hilbert e assim por diante, tá? Bom, o que a gente pode fazer a partir de agora? A gente tem sabido dessa singularidade, o que a gente pode fazer, né, é reescrever. Repare que a primeira integral lá em cima é exatamente a integral da transformada de Hilbert. Faltava ali o 1 sobre π, né, mas agora colocando 1 sobre π, a gente pode redefinir ou reescrever a transformada de Hilbert de f de t da seguinte maneira, né? Eu acho que a transformada de Hilbert, na verdade, é uma das transformadas que mais tem representações diferentes da mesma coisa, tá? Se vocês procurarem bem, vocês vão ver várias representações diferentes da mesma transformada, porque envolve mudança de variável, até uma delas a gente vai ver, envolve, enfim, representações com funções trigonométricas, eu também já vi. Tem vários tipos de representações para a transformada de Hilbert, tudo bem? Essa aqui talvez seja uma delas. Uma outra que é possível também colocar, tá? É uma que a gente, em vez de colocar x, ou melhor, perdão, ou colocar menos e mais infinito nessas duas últimas integrais, é colocar x menos 1 sobre epsilon
e no infinito colocar x mais 1 sobre epsilon, né? E aí continuar fazendo a epsilon e obviamente isso vai para mais e menos infinito. Tudo bem? Tá? Mas eu vou colocar essa só aqui para início de conversa, tá? E vou dizer que essa é uma outra representação para a mesma transformada, ou seja, a transformada de Hilbert. Tudo bem? Vou dar só mais um exemplo aqui para não dizer que não dei mais nenhum, tá? Vou dizer que, por exemplo, se V for igual a x mais t e W for igual a x menos t, ali saiu errado, tá? W é x menos t, a gente pode escrever, tá? A transformada de Hilbert como sendo a diferença de V, de f de V, perdão, menos f de W, tá? Só ressaltando de novo, W é x menos t, tá? Tudo bem? E se a gente fizer as mudanças adequadas, a gente pode representar isso como uma única integral, tá? Essa seria a única vantagem, uma única integral fazendo epsilon tender a zero, tá? É só uma espécie de... vai ficar uma espécie de simetria justamente pela definição das novas variáveis, tá? Bom, dito isso, né, vamos passar para a próxima ideia aqui da transformada de Hilbert, tá? Bom, o que a gente pode ver? Né? Existem alguns critérios para a existência dela, tá? E critérios de existência, no caso de transformadas integrais, se resumem, em outras palavras, né, a conseguir calcular a integral, tá? Bom, o primeiro deles, tá? E é até bem fácil, na verdade, qualquer função LP com P maior que 1, tá? Possui transformada de Hilbert, tá? A definição de LP, todo mundo sabe, né? Se pertence ao espaço que tem norma LP, tá tudo certo, tá? Vai dar certo. A gente vai conseguir usar a transformada de Hilbert, ou melhor, transformar, né? E encontrar uma resposta, tá? Esse resultado é um resultado de Titchmarsh, tá? Que é uma das pessoas que mais estudou transformadas também, tá? A gente pode também, tá? Vou só ressaltar aqui que algumas funções L1 também possuem, tá? Não vou entrar no mérito de quais especificamente, até tem umas que eu vou trabalhar aqui nessa aula de hoje, mas é mais pro final. Mas nada demais, né? Só para dizer que nem toda função L1 possui, né? Não dá para colocar P igual a 1 na primeira linha lá e dizer que todas possuem, tá? E uma outra condição, né, é a condição de Pelley-Weiner, tá? Que é a condição que, se por algum motivo, né, o módulo do logaritmo natural dessa função no intervalo de menos π a π convergir, ou a integral disso convergir, né? Então quer dizer que existe a transformada de Hilbert e de f de t, tá? Esses resultados são resultados famosos, tá? Na literatura com relação à transformada de Hilbert. Eles não são fáceis de demonstrar, tá? Se quiserem demonstrar também vai ser bem-vindo, vai ser bem legal, tá? O último deles eu não lembro, eu já fiz essa demonstração, se eu não estou enganado não é tão fácil, mas também não é tão difícil, então fica aí uma ideia, tá? Não necessariamente vocês têm que fazer sobre isso, mas é uma ideia que me deu agora que vocês poderiam fazer, tá? Bom, vamos a alguns exemplos aqui simples da transformada de Hilbert. Tá? Alguns eu vou só colocar, outros eu vou calcular de fato, tá? Bom, vamos lá. Primeiro deles, transformada de uma constante é zero, tá? Imagina que você tem uma constante naquela integral, tá? E quando você fizer aquela integral onde f de t é um k, tá? Você vai fazer do mesmo jeito que está ali. Pode usar a representação com duas integrais ou com uma, analisar nos limites direitinho, você vai ver que vai dar zero, tá? Se você fizer uma bem engraçada, né, eu digo engraçada porque é bem simétrica a situação, né, mas a transformada de Hilbert de seno de t, tá, é cosseno de x, a transformada de Hilbert de cosseno de t é menos seno de x, né, e repare que eu estou indo de t para x sempre, tá. As demonstrações aqui são relativamente simples, né, envolvem um pouquinho de conta, mas dá para fazer também, tá. Fica parecido com uma relação, parece que eu estou derivando, né, é isso que eu quis dizer quando eu falei engraçado, mas enfim, né. É só alguns exemplos, né? Transformada do delta de t menos 1 sobre π vezes x, na verdade é 1 sobre x na integral, né? Mas é claro que tem aquele 1 sobre π, então vai fazer com que apareça um π ali no denominador, tá? E existem números, né? Quase que eu pensei em colocar vários outros, mas existem números resultados, né, da transformada de Hilbert, obviamente. Tá? Eu decidi colocar só esses aqui só para chamar atenção, tá? Tem tabelas enormes da transformada de Hilbert, mas isso são só para chamar atenção. Eu quero agora fazer um deles, né? Fazer algumas contas, eu vou pensar aqui num que eu julgo ser mais interessante, tá? E eu vou perguntar que é a transformada de Hilbert de uma função, tá? Função de t, se a função é dada desse tipo, por exemplo, um f de t igual a 1, né? Para valores de t em módulo menor do que a, onde é uma constante, né? Um valor real, e f de t é zero para um módulo de t maior do que a. Né? Então isso claramente é um degrau, né? É uma espécie de um pequeno pulso, né?
Digo pequeno porque, enfim, é como se fosse um pedaço quadrado, em outras palavras, né? Então a gente vai ter essa situação aqui de menos a antes de menos a vai valer zero, né? De menos a vai valer 1, tá? E de A em diante volta a valer zero. Tá? Essa é a ideia dessa função, tá? E nós estamos nos perguntando aqui o que vem a ser, né, a transformada de Hilbert especificamente dessa função. Tá? Bom, se a gente começar a fazer as contas, né, a gente vai se dar conta que, bom, aquela integral de menos infinito a infinito, tá? De 1 sobre t menos x vezes f, só que f é 1, só que f é 1 só de menos a, então eu posso escrever, ao invés de menos infinito a infinito, de menos a, tá? E eu poderia, né, começar a tentar fazer as contas a partir daí, tudo bem? Acontece, né, que aqui eu preciso me perguntar de alguma coisa, né? Onde está o valor t igual a x, né? Como assim, onde está o valor t igual a x? A gente sabe, pela definição transformada de Hilbert, né, existe uma singularidade. Se eu integrar em todo o domínio, eu sei que eu vou muito provavelmente compor essa singularidade. Agora, se eu integrar de menos a, eu tenho que me perguntar onde está essa singularidade, porque pode ser que a singularidade não esteja na faixa que me interessa. Então, em outras palavras, a pergunta que eu estou fazendo aqui, né, é exatamente, será que t igual a x, né, o valor que eu quero está dentro da minha integração, que neste momento vai de menos a, ou será que t igual a x, por exemplo, né, está fora daquele meu intervalo, ou, por exemplo, antes de menos a, ou pode ser também que t igual a x esteja fora também, mas depois de a e assim por diante, né? Então, em outras palavras, o que a gente quer saber aqui, né, é onde está. Como a gente não sabe, né, o que a gente precisa fazer, em outras palavras, aqui, né, é exatamente supor que ele está dentro dessa faixa e depois supor que ele está fora. Então, supondo que ele está dentro dessa faixa, né, a gente vai ter que fazer uma integração aqui, né, supondo que t igual a x pertence a essa faixa, ou seja, em outras palavras, né, pertence, né, àquele pedacinho em que módulo de x é menor do que a. Então, se isso acontecer, a gente vai ter que escrever dessa forma, porque eu estou contando com essa singularidade lá dentro, tá? Então, eu estou tirando esse x de lá e estou integrando de menos a x menos epsilon e de x mais epsilon a. Em outras palavras, me livrei da singularidade, tá? Preciso, de fato, agora integrar esse pedaço todo, tá? Bom, quando eu integro isso, né, isso não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Isso dá para integrar fácil, né? Isso é um logaritmo natural. Obviamente, a gente vai ter que fazer umas continhas aqui, né? Tá integrando em t, então dt, ou pode fazer uma mudança simples aqui, vai dar mesma diferenciabilidade, não vai ter nenhuma constante multiplicando. Isso vai ser logaritmo natural de t menos x, tá? Em ambas, só que uma vai de menos a x menos epsilon e a outra vai de x mais epsilon a até a, tudo bem? Então, quando a gente aplica esses valores e faz epsilon tender a zero, tá? Aqui não vai ter nenhum problema, porque vai aparecer o logaritmo natural de epsilon, tá? E o logaritmo natural de epsilon vai se cancelar com o outro, tá? E aqui não vai ter nenhum problema, a gente vai conseguir chegar simplesmente naquilo que nos interessa, tá? Que é essa conta aqui, feita, né? Vai nos dar o logaritmo natural de a menos x sobre a mais x. Na verdade, vai nos dar o logaritmo natural de a menos x menos o logaritmo natural, né, de a mais x, o que a gente compõe num único logaritmo natural, tá? Bom, então aqui, no caso mais difícil, ou seja, o caso contando que a singularidade está entre menos a e a, eu consegui chegar numa resposta, tá? Então eu imagino, tá? Estou imaginando aqui que quando não tiver dentro da singularidade também vai ser fácil, né? Então aqui o que a gente faz? Bom, aqui a resposta está feita, né? É a menos x a mais x, ou seja, o logaritmo natural disso. E a gente consegue guardar essa informação, tá, em algum lugar, e agora fazer novamente a conta, contando que essa singularidade não está ali, tá? E se essa singularidade não está ali, em outras palavras, quer dizer que módulo de x é maior do que a, tá? Módulo de x maior do que a, a gente faz simplesmente a conta e já vai dar direto, tá? Já vou colocar direto aqui o resultado da integral, né? Não vai precisar tirar aquele x de lá, e a gente vai ter o logaritmo natural de t menos x de menos a até a, tá? O que nos resulta, obviamente, no mesmo resultado, tá? Só que, claro, né, sem aquela preocupação, né, de fazer aquela conta. Então, aqui, a gente tem também que, independente se é x menor em módulo, né, x menor em módulo do que a ou maior, a gente chega no mesmo resultado, tá? Bom, chegando no mesmo resultado, a gente tem outras palavras, né, que esse resultado vale para os dois e que esse resultado, além de valer para os dois, né, ele é simplesmente o resultado da minha transformada. Tá? Então, 1 sobre π do logaritmo natural de a menos x sobre a mais x em módulo, tá? É o meu resultado. Tudo bem?
tranquilo, né? Bem simples, bem fácil de fazer a conta, né? Claro, com alguns cuidados e assim por diante. Mas o que vem aqui, o que a gente precisa pensar aqui, eu vou escrever num outro lugar essa função, tá? E vou escrever o que de fato é logaritmo natural, né? De a menos x sobre a mais x na faixa de menos a até a, tá? Obviamente, tá? Não existe nem a, nem menos a, tudo bem? Tranquilo? Então, o que acontece aqui, tá? É o seguinte, bom, quando a gente, essa curva em verde, né, em outras palavras, né, é a transformada de Hilbert, né, justamente dessa função, tá? E essa curva em verde nos dá o comportamento da transformada de Hilbert nessa função. Essa transformada é muito usada, tá, para compreensão de sinais, né? Então é muito normal que a gente veja a transformada de Hilbert dessa forma, né, e a composição, principalmente em funções periódicas, tá, nos dá, né, uma ideia do comportamento dessa transformada de Hilbert. Eu vou estender aqui esse resultado, tá, para um exemplo, tá, que é muito usado na transformada de Hilbert. Talvez se vocês procurassem na internet assim, transformada de Hilbert de alguma função, o que mais vai aparecer seria esse, né, que é a transformada de Hilbert da famosa onda quadrada, né, o que é a onda quadrada. Bom, onda quadrada, para quem não lembra, né, deixa eu colocar esse gráfico aqui num canto. A onda quadrada é como se a gente pegasse todo um domínio, né, escolhesse valores nesse domínio, tá? Eu vou escolher valores inteiros, tá? E a onda quadrada simplesmente vai fazer, né, uma volta entre esses valores, tá? Ou seja, ela vai ser meio ou menos meio, ou seja, 0,5 ou menos 0,5, né? E vai nesses intervalos, né, ser esses valores, obviamente, né? E fora desse intervalo ela tem esse pulso, essa troca, né? Bem justamente no meio dos valores inteiros. Por exemplo, ela troca em menos 1 meio, em menos 3 meios, em menos 5 meios e assim por diante. Ela vai trocando, assim como nos positivos, né? 1 meio, 3 meios, 5 meios e assim por diante, né? Ela vai trocando esse pulso, ela dá um pulo de um valor negativo para um positivo, né? Formando assim uma onda quadrada, que é muito similar, né, a essa pequena função que a gente acaba de transformar, tá? E a transformada de Hilbert, no caso, né, da onda quadrada, tem muitas aplicações, tá? Principalmente em sinais, tá? Em controle de sinais. Então, o que seria, né, a transformada de Hilbert da onda quadrada inteira, né? A gente já sabe essa resposta, né? Se a gente não sabe exatamente, a gente sabe até a forma dela, porque de um pulso, né, positivo, né, eu vou pegar o valor do lado esquerdo que eu estou vendo aqui, né? Um pulso, claro, eu sei que vale 1, mas um pulso positivo, um pequeno degrau, eu tive, né, essa resposta, que é essa em verde, né, e essa curva em verde foi a minha resposta, ou a minha transformada de Hilbert, né? Se eu tivesse que colocar nesse mesmo pulso aqui, essa transformada em verde, né, num pulso parecido, seria algo muito parecido, tá? Seria exatamente isso, claro, não estaria definida para, né, menos 4,5 e para menos 3,5, tudo bem? Mas isso não importa, né? O que importa é que eu teria essa transformada de Hilbert naquele pedaço. E para o pedaço que é a mesma coisa, só que é negativo, adivinha, né? Eu ia ter um comportamento simétrico, né? E depois para o pedaço positivo, bom, eu ia ter um comportamento igual, uma faixa muito parecida, só existe uma translação. Bom, e assim por diante, né? Eu consigo ter, em outras palavras, a transformada de Hilbert para todos os demais, né? Então, assim, essa aqui, tá, é uma das transformadas de Hilbert mais famosas, né? Ela suaviza, em outras palavras, qualquer sinal que vocês tenham. Ela funciona também como filtragem, na verdade, mas enfim, ela suaviza, tá, qualquer sinal. E assim como a inversa, nesse caso, tem várias aplicações, tá? Então, quando vocês enxergarem, né, alguma coisa com esse comportamento em verde, dá para suavizar esse sinal com um pequeno pulso, justamente fazendo inversa de Hilbert, tá? Então essa é uma das várias ideias que existe por trás da transformada de Hilbert. Tudo bem? Bom, vamos seguir aqui, vamos falar de algumas coisas um pouco mais teóricas, mas vamos lá. Afinal, os aspectos que eu quero destacar dessa transformada, eles são mais teóricos de fato, tá? Bom, o que seria a transformada de Hilbert de uma derivada, né? Devem estar se perguntando, afinal, todas as transformadas eu faço isso, né? E, enfim, eu acho que não é nenhum problema a gente tentar fazer, né? A gente vai lá e vai colocar. A transformada de Hilbert seria o quê? Seria 1 sobre π, né? Vou partir direto para a definição, né? Vou colocar ali f' e, de novo, né, a boa e velha integração por partes me salvará aqui. E se eu fizer isso, né, obviamente chamando f' de t dt de dv, né, para que o meu v seja f, e chamando 1 sobre t menos x de u, né, eu vou conseguir chegar em algum lugar. Bom, e aí eu chego exatamente, né, vou colocar aqui direto
o que aconteceu, tudo bem? A derivada, perdão, de 1 sobre t menos x, tá? Vai dar menos 1 sobre t menos x ao quadrado, e aquele menos com menos da fórmula. A integração por partes vai fazer aparecer aquele sinal de mais ali, tá? A primeira das integrais ali, a primeira parcela aqui do lado esquerdo, tá? É simplesmente o v aplicado nos limites de integração. E a segunda integral eu já falo com vocês, mas o que interessa é que a primeira aqui, como uma espécie de condição para nós, ela vai para zero, inclusive até seria uma espécie de condição de existência, né? Não tem como eu tender a mais e menos infinito e isso divergir, né? Eu não vou conseguir a transformada de Hilbert se isso acontecesse, tá? Aqui, por outro lado, eu tenho uma integral, né, que eu sei que é difícil de enxergar neste momento, mas vamos tentar. Essa integral pode ser escrita, tá, como a derivada em relação a x, né? Como assim, né? Imagina que a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. A derivada de 1 sobre t menos x em x, né, seria menos 1 sobre t menos x ao quadrado, vezes a derivada do que está lá dentro, né, que seria o t menos x, e esse menos sairia para fora, cortaria com o menos, e eu ficaria com 1 sobre t menos x ao quadrado, que é justamente o que está dentro do integrando. Então, o que eu estou fazendo aqui é explicitar, em outras palavras, tá, que aquele 1 sobre t menos x ao quadrado em branco ali da integral é nada mais nada menos do que a derivada em x, e eu já estou tirando o operador da derivada para fora, tá? Justamente pelo fato de que o que sobra se eu tirar o operador da derivada para fora, né, é simplesmente a própria função. Então, em outras palavras, isso aqui é a transformada de Hilbert, né? Ou seja, a integral que sobrou ali, junto com menos 1 sobre b, perdão, é a transformada de Hilbert. Então, na verdade, né, se aquela primeira parcela lá do começo cai fora e essa integral pode ser reescrita como uma derivada em x da transformada de Hilbert, bom, então eu tenho uma expressão muito mais simples, né, para esse caso, e que pode ser resumida simplesmente a dizer que, olha, transformada de Hilbert de uma derivada é simplesmente a derivada da outra variável, tá, desta transformada de Hilbert. Tudo bem? Então, quer dizer, se você tiver... Não vai ser o caso aqui, eu não vou apresentar nenhum EDP, tá? Mas vamos supor que nós estivéssemos falando com um EDP em t em x, né? Então, um EDP que tem uma derivação em t, tá? Que é o caso, por exemplo, né? Eu poderia transformar para uma derivação em x, né? Não seria algo algébrico, mas eu transformaria uma EDP em uma EDO, né? Em outras palavras, porque eu iria para outra variável, tá? Obviamente, se estivéssemos falando da mesma, se fosse comparável, né? Vou colocar aqui outros resultados interessantes, né? Transformada de Hilbert de t vezes f de t, tá? Nos dá esse resultado aqui, né? Podem verificar se quiser, é interessante fazer essas contas. Alguns aqui não são difíceis, alguns até tem umas contas um pouco mais extensas, na verdade, tá? Mas não consigo chamá-los, essas contas, de difíceis, tá? Vou colocar mais um aqui, esse aqui, o produto interno interessante, tá? F com transformada de Hilbert de G é igual ao produto interno de transformada de Hilbert de F negativa com G, tá? Obviamente, produto interno é uma função, né, em L2, mas tudo bem. Aqui as normas são iguais, se for uma função em L2, tá? Não tem problema nenhum, isso aqui também é um resultado clássico, né? Isso aqui praticamente vale para todas as transformadas, né? Enfim, alguns resultados que a gente pode olhar, tranquilo? Então vou deixar para vocês fazerem alguns deles, tá? Bom, vou falar de um teorema aqui para fechar, um teorema de convolução, tá? Que é um dos mais importantes, o qual vocês podem usar para aplicar em algum futuro problema, tá? De novo, assim como todas as outras transformadas, né, estou escolhendo alguns pontos para falar. Na verdade, não conseguiria falar de todos, tá? Mesmo dessas transformadas menos conhecidas, como Henkel, Mellin, Hilbert e assim por diante, tá? Ainda assim, são áreas da matemática que talvez não sejam tão conhecidas como Laplace e Fourier, mas elas têm sim muito estudo em cima delas. Então, obviamente, não vou conseguir falar de tudo, tá? Mas vou escolher aqui algumas coisas para falar. Então, vamos lá. A primeira delas aqui, esse teorema, tá? Que é basicamente um teorema de convolução, tá? Mas ele diz o seguinte, né? Se f e g são L1, tá? Então, a transformada de Hilbert da convolução, tá, é igual à transformada de Hilbert f convoluído com g, ou f, desculpa, convoluído com a transformada de Hilbert de g, tá? E, obviamente, né, a gente vai ter aqui a convolução dada por 1 sobre raiz de 2π, né, de menos infinito a infinito, f de y vezes g de t menos y dy, né? Convolução clássica, tudo bem?
Bom, para resolver isso aqui, tá, a gente precisa botar a mão na massa, né, ou para demonstrar isso aqui. Não é difícil, confesso que não é difícil, mas precisa um pouquinho de cuidado, tá? Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, em outras palavras, né, começar partindo da definição, né? O que é transformada de Hilbert de alguma coisa? Bom, é a integral, ou melhor, é 1 sobre π, perdão, vezes a integral de uma função, que eu deixei um espaço em branco, né, vezes 1 sobre t menos x dt, tá? Acontece que essa alguma coisa agora é a convolução de f com g. Em outras palavras, é como se eu pegasse toda aquela convolução lá e colocasse lá dentro, tá? Colocando toda aquela convolução lá dentro, eu tenho isso como resultado, tá? Claro, aqui algumas coisas eu posso e vou, né, reordenar, tá bom? Se eu colocar dessa forma aqui, por exemplo, tá? Explicitando f de y dy, né, e mantendo aquele g de t menos y, tá, lá para o outro lado, eu até consigo, né, chegar em algum lugar. Não vou me safar aqui sem fazer alguma mudança de variável, não vou conseguir. Então eu vou usar aqui, por exemplo, que t menos y é igual a xi, tá? E, bom, dt vai ser igual a dxi, então vai sobrar só para que eu transforme aqui nas variáveis. Então, t menos y lá dentro do argumento da g, né, vai virar g de xi, tá? E t menos x, né, eu vou conseguir reescrever aqui, ou vou poder comparar x com xi e assim por diante, né? Então, vai ficar algo desse tipo, tudo bem? Eu já estou colocando aquele 1 sobre π que estava lá na frente, junto com a segunda integral, tá? E aí aquilo ali fica exatamente, né? Aquilo vai ficar o quê? Vai ficar t menos x, ou que era t menos x, né? Virou xi menos x menos y. Tudo bem? Tranquilo? Até porque é só trocar ali t com xi, né? Naquela mudança de variável ali. Tudo bem? E a gente consegue um y isolado, e assim a gente consegue também chegar na conclusão de que x menos y é a variável que falta ali. Então vai ficar g de xi sobre xi menos x menos y, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer aqui neste momento, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer nesse momento aqui é simplesmente, tá, se dar conta de um negócio. Que negócio? Olha com carinho para essa expressão, tá? Essa expressão nada mais é do que uma transformada de g, tá? Uma transformada de Hilbert de g, né? Porque eu estou saindo de xi e estou indo para uma nova variável. A diferença é que essa nova variável não é uma letra só, tá, composta por duas, é x menos y, mas em outras palavras, isso é a transformada de Hilbert, né, de g, que me leva para a variável nova, que neste caso é x menos y. Tudo bem? Então é exatamente essa definição que eu tenho aqui. Tá, e essa definição, né, colocada no lugar novo dela, em outras palavras, né, já vou colocar dentro da integral, eu preciso integrar, me resulta nisso, tá? E essa integral, por sua vez, né, claramente, né, ela é praticamente não, ela é, de fato, uma expressão de uma convolução. Né? Como assim a expressão de uma convolução? Pensa comigo. Eu tenho 1 sobre raiz de 2π, tá? Integral de menos infinito a infinito, de uma f de y, bem como a primeira expressão de convolução que está ali do lado esquerdo dentro do teorema. Só que ao invés de uma g, eu tenho uma transformada de Hilbert de g, tá? Que vai para a variável x menos y, tá? Que é exatamente a definição. A diferença é que ao invés de g é a transformada de Hilbert de g. Pronto, então isso aqui, né, nada mais é do que f convoluído com uma transformada de Hilbert de g, tá? Que é exatamente, né, o que eu queria demonstrar, né? É um dos dois resultados, né? Eu demonstrei o mais à direita, né, que seria esse aqui. Eu vou colocar lá dentro ele para dizer qual que eu demonstrei, mas eu poderia ter usado a mesma ideia com outra função e eu chegaria no resultado que seria a transformada de Hilbert de f convoluído com a função g, tá? Não seria nenhum problema fazer isso, é exatamente igual, né? É só escolher a outra transformada para fazer a conta. Tudo bem? Então tá, de função de transformada de Hilbert era isso, é um aspecto um pouco mais teórico, né? Vocês podem fazer algumas outras contas, escolher alguma outra coisa para abordar. Claro, se quiserem trabalhar com transformada de Hilbert, tá? É um assunto assim mais novo, eu duvido que vocês tenham visto isso antes, assim, com detalhes, provavelmente já viram, não sei se já viram, mas com detalhes é um pouco mais complicado de ver, né? Não sei se isso é visto em algum curso de graduação, mas enfim, tá? Então essa é alguns dos aspectos que eu julgo mais importantes para mostrar para vocês da transformada de Hilbert. Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.